E aí, gente, eu vou falar um pouquinho mais baixo no vídeo de hoje, porque a minha companheira está dormindo nesse momento, ou então tentando dormir. E como essa casa ela tem paredes muito finas, como acho que as construções na Inglaterra têm em geral, mais do que no Brasil, pelo menos essa é a minha sensação empírica, eu estou falando um pouco mais baixo, mas eu vou dar um grauzinho no áudio na edição, espero que seja o suficiente para não tornar esse vídeo ainda mais monótono do que normalmente. E vai ser rápido. Vamos falar rapidamente de mais uma não atuação do Chelsea, ou de mais uma atuação em que, pelo menos eu, baixo tanto as minhas expectativas que eu acho que no fim das contas não foi nem tão ruim assim. O prejuízo poderia ter sido muito maior, dado o poder do adversário e a inofensividade desse Chelsea, a falta de coesão, a falta de coletivo, a falta de qualquer argumento que faça sentido dentro de campo, porque a cada jogo que passa a sensação é de que é uma escalação com jogadores que individualmente têm o próprio valor, mas coletivamente nesse momento não tem quase valor algum. Né? Então, quando eu olho para a escalação do Chelsea hoje, inclusive eu coloquei isso no meu Twitter, eu falei, cara, gostei, né? Porque você tem o retorno do Thiago Silva, tem o Kanté, você tem um meio-campo interessante, apesar de eu gostar quando o Enzo tem mais liberdade, mas ok. Reece James, Chilwell, pensei, ok, acho interessante, vai voltar com 3 zagueiros, de ter o Thiago Silva como o centro dessa zaga é sempre uma camada de segurança, uma camada essa que o Chelsea já não via há mais de um mês. E no começo do jogo o Chelsea até que consegue criar uma fumaça, tem aquele contra-ataque que o João Félix é alcançado pelo Militão e não consegue produzir nada à altura do perigo que o lance transmitia inicialmente, né? E essa é basicamente o resumo do João Félix dessa partida e talvez do João Félix do Chelsea até aqui, e é aquela questão que você não sabe o quanto que é o indivíduo ou é o meio, né? O quanto que o João Félix é isso mesmo, porque de fato eu nunca vi nada absurdo no João Félix que me convencesse. Todo esse buzz, todo esse barulho ao redor dele, me parece sempre um jogador que está jogando improvisado, não tem posição. Os esquemas atualmente não tem uma posição para o João Félix. E no Chelsea, mais uma vez, me parece isso. Ou também, claro que não dá para tirar a culpa desse não time, desse não coletivo que é o Chelsea, né? De qualquer forma, ele desperdiça essa chance. E aí, aos pouquinhos, o Real Madrid vai entendendo que dá para subir metros na pressão, na saída de bola do Chelsea. E com isso vai sufocando o Chelsea, e vai sufocando o Chelsea, e vai sufocando o Chelsea, até que sai o gol do Benzema, numa bola bonita enfiada pelo Carvajal, que àquela altura já tinha virado meia direita. O Carvajal, que é um jogador que eu me lembro de já ter feito piada com ele anos atrás, antes de entender a importância que ele tem para esse Real Madrid e a qualidade que ele tem como jogador de futebol. Não é dos mais vistosos tecnicamente, mas ele tem uma regularidade impressionante, uma fisicalidade impressionante, uma inteligência tática fora do comum, e ele é uma pedra fundamental desse Real Madrid, dessa geração. E é engraçado que às vezes, geralmente essas piadas vazias vêm junto da ignorância, né? E foi esse o caso da piada que eu fiz com ele anos atrás, achando que ele era um jogadorzinho, e ele é um muito bom e muito eficiente jogador. Enfia a bola para o Vinícius no rebote do Kepa. O Benzema chega, eu tenho esse número aqui, ele chega a 20 gols contra times ingleses na história da Liga dos Campeões. É o segundo que mais marcou contra times da Inglaterra, atrás apenas de Messi, que tem 27, o Benzema tem 20.
Nos últimos 9 jogos de mata-mata de Champions, com exceção da final, o Benzema fez 14 gols. E nos últimos 21 jogos de mata-mata de Champions, ele marcou 21 vezes. É um jogador genial, um jogador absolutamente encantador, decisivo e de jogos grandes, né? Sempre vi o Benzema, por mais que ele essa temporada não tenha tido uma regularidade física próxima do ideal, mais uma partida em que ele marca, se não me engano, é o 7º gol dele nas últimas 4 partidas, né, com a camisa do Real Madrid. Logo na sequência, o Chelsea tem uma chance com o Kanté acionando o Sterling, o Kanté que fez uma boa partida até onde deu, até onde houve algum grão de futebol para o Chelsea. O resto o Real Madrid não repartiu, ficou com o pão todo, deixou um grãozinho e depois tirou até os grãos. E o Courtois faz uma boa defesa, é aquela chance que o Real Madrid concede como uma armadilha psicológica para o seu adversário entrar em desespero na Liga dos Campeões, né? Para a alegria do sadismo de Thibaut Courtois, que é um goleiraço. E aí, cara, no segundo tempo, não houve nenhum grão para o Chelsea, né? Especialmente, claro, depois da expulsão do Chilwell, uma expulsão que eu entendo pelo reflexo de segurar o jogador, mas ao mesmo tempo eu penso, tinha muito jogo pela frente, talvez deixar a oportunidade de se desenrolar do Rodrigo teria trazido menos prejuízo para o Chelsea do que jogar meia hora contra o Real Madrid no Bernabéu com um homem a menos, mas enfim, é um exercício de e se, né? E o futebol não existe na condicional. Então a expulsão do Chilwell sepultou o Chelsea na partida. Depois a gente teve o gol marcado pelo Asensio, né? Se não me engano ele é um super sub, né? Acho que é o 9º gol marcado do Asensio na Liga dos Campeões, saindo do banco de reservas, claro, todos pelo Real Madrid. E com passe do Vinícius, que chega a 37 participações em gol na temporada, disparadamente o melhor brasileiro, pelo menos, não é nem só do campo ofensivo, né? Disparadamente o melhor brasileiro na temporada. Ele participou de 9 gols nos últimos 10 jogos de Champions que ele teve. Enfim, na esteira desse Real Madrid super campeão e super decisivo, os protagonistas vão multiplicando esses números, né, e enfileirando esses números que se desenvolvem naturalmente para recordes. E no fim das contas o Chelsea volta com um resultado que seria teoricamente reversível se não fosse esse Chelsea. Claro que existe a força do Real Madrid que dificilmente deixaria que qualquer outra equipe do mundo tirasse essa vantagem, mas esse Chelsea especialmente é inofensivo. Eu ficaria muito surpreso se conseguisse dar algum tempero para essa partida na terça-feira da semana que vem, que deve ser o dia, então, que a temporada do Chelsea termina, porque a Premier League só está ali como um protocolo para o Lampard somar alguns jogos como interino até o fim dessa temporada e já dá para, enfim, essa diretoria sentar no divã e entender como conseguiu implodir essa temporada do Chelsea. Sempre seria difícil essa temporada por ser a primeira de uma nova gestão, mas a maneira com a qual ela se desenrola é especialmente desinteressante futebolisticamente falando. Se quiser falar de finanças e tudo mais, a gente pode até ter uma fumaça, mas foi um Chelsea absolutamente desinteressante. O torcedor, se pudesse recuperar minutos de vida, eu tenho certeza que essa temporada estaria no banco de créditos para o torcedor do Chelsea. Bom, no fim das contas já temos uma semifinal encaminhada, né? Entre
Manchester City e Real Madrid. Imagina? Não dá para cravar, respeitamos como é que se diz, o imponderável do futebol, mas já dá para a gente começar a traçar essa projeção. Desculpa pelo vídeo mais curto, mais baixo, mas consegui aqui nas trincheiras da minha própria casa gravar esse recadinho para vocês. Amanhã estarei em Old Trafford, nesta quinta-feira, United de Sevilha. Um abraço. Obrigado pela paciência, especialmente hoje.